Vamos lá começar a nossa aula? Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, pela misericórdia do teu Espírito sobre as nossas vidas. Que a tua graça, a tua misericórdia e a bondade do Senhor seja sobre nós. Que haja, Senhor, aqui disposição para falar da tua palavra. Mesmo que não seja ensinos diretamente da tua palavra, nós vamos estudar aquilo que é contrário à tua palavra, à luz da tua palavra. Que a graça do teu Espírito Santo repouse sobre nós, que o Senhor nos ajude a adquirir conhecimento, adquirir entendimento sobre aquilo que vai ser falado. E que ao final desta aula nós possamos estar mais preparados para combater as heresias que nos cercam de perto. Considero-me, Senhor, uma ferramenta nas tuas mãos e peço que o Senhor me use como uma ferramenta, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Muito bem, gente. Nossa aula de hoje é falar sobre o Adventismo do sétimo dia. Essa é uma seita, tá? Uma seita também. Há um movimento muito grande de algumas pessoas tentarem modificar esse entendimento. Eu não sei se vocês leram o livro. Na introdução do livro, o pastor Gunnar Berg faz até uma introdução meio dura, meio severa com relação a um expoente da igreja adventista. E, assim, tecnicamente eu concordo com o pastor Gunnar Berg, mas o cidadão que ele se refere aí é o professor Rodrigo Silva, que é um arqueólogo. E assim, eu sou muito claro e muito objetivo. Quando o assunto é arqueologia, eu paro para ouvir o Rodrigo Silva sem nenhum problema. Na realidade, ele é o melhor. Ele é o melhor. Entendeu? Rodrigo Silva é um professor de arqueologia que é reconhecido pelo Instituto de Arqueologia Hebraico. Ele dá aula lá, inclusive 2 vezes por ano ele vai a Jerusalém, leva estudantes de arqueologia para lá, sabe? Ele fala hebraico tranquilamente e assim, a minha ressalva é: você vai parar para assistir o Rodrigo Silva, se certifique que o assunto é arqueologia. Se o assunto é arqueologia, vá tranquilo, não se preocupe, é o melhor que temos, é o melhor que nós conhecemos. Agora, Rodrigo Silva vai começar a falar de outras coisas, aí pé atrás, filtre bastante, porque ele entra em campo minado. Certo? Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela promove algumas interpretações bíblicas equivocadas, principalmente nos eventos apocalípticos. Aí, vamos fazer um link aqui. O que são os eventos apocalípticos? Essa palavra apocalipse, ela foi tirada do seu contexto original e foi dada a ela um entendimento que não tem. A palavra apocalipse quer dizer só revelação. Mas hoje nós entendemos, principalmente aqui no Ocidente, e mais principalmente ainda no Brasil, a palavra apocalipse virou sinônimo de fim do mundo. Certo? Não é isso? Ah, é o apocalipse. Cara, então tá falando que vai acabar com o mundo. Então, é uma interpretação que a palavra carrega, mas que ela não tem essa interpretação. Ela só carrega. Mas e aí? Os eventos apocalípticos, a gente não tem como mudar, então vamos usar o termo, né? Os eventos apocalípticos para os adventistas do sétimo dia, eles são cheios de erros. Certo? Essa igreja foi fundada por um cidadão chamado William Miller.
E o William Miller, ele começou essa igreja fazendo uma interpretação errada de Daniel 8,14. O texto bíblico não vai ser bem claro, bem expressivo, mas nós fomos criados com uma base não muito robusta, mas uma base de que nós não podemos prever a data da volta de Jesus Cristo. E aí nós temos um problema de hermenêutica, que é a interpretação do texto específico. Assembleianos, como somos, dizemos que a segunda vinda de Cristo ela pode ser a qualquer momento. Então, se ela pode ser a qualquer momento, eu não posso prever o dia que Jesus virá. A base bíblica mais aceitada, ou mais comentada, mais usada para a tese de que não podemos colocar data na segunda volta de Cristo é a fala de Jesus em Mateus 24, dizendo que o dia e a hora vocês não sabem, somente Deus. Certo? E a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela ficou marcada por uma sequência de datas em que Cristo voltaria. Então, começa errado. A gente sabe que uma coisa que começa errado dificilmente dá certo. Tá? Coisa que pode ser que dê certo? Pode. Mas você está disposto a empregar trabalho, serviço, horas para que aquilo mude? Certo? Porque se eu disser que tudo que começa errado vai dar errado, eu vou me contradizer porque eu conheço história de alguns casamentos que começaram errado, mas que deram certo. Só que nesse meio tempo ali entre começar errado e dar certo, houve um emprego de muita força, muita energia, muita vontade de querer fazer o casamento dar certo. Tá? Então muita coisa que começa errado vai terminar errado. Certo? E aí, como é que você começa uma religião em cima de uma suposição que nenhum texto bíblico te dá? Uma teoria sobre a vinda de Jesus. Eu fiz um curso. O pessoal fala que eu faço muito curso de calvinista, né? Mas eu fiz um curso de uma turma arminiana que eles não concordam que Mateus 24 se refira à volta de Cristo, à segunda volta de Cristo. Porque justamente a gente fala que a volta de Cristo pode ser a qualquer momento. Aí fala assim, olha os sinais da segunda vinda de Cristo. Se ela pode ser a qualquer momento, ela não tem sinais. Entende? Ela não tem sinais. Porque se eu tiver que esperar sinais para a volta de Cristo, eu estou dizendo que tem uma data. Mas aí é que está. A interpretação de Mateus 24 é que está em voga. E essa turma, eles dizem que a volta de Cristo não tem nada a ver com Mateus 24. Entende? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Para deixar claro para vocês que mesmo dentro dos círculos cristãos há muita divergência sobre a base da segunda volta de Cristo, sobre aquilo que vai apoiar o que é a segunda volta de Cristo. Aí, o cidadão William Miller elaborou um cálculo e afirmou que Cristo voltaria pessoalmente em 1843. Como ele chegou nesse cálculo, eu não sei. Confesso para vocês que por muitos anos, e olha que eu tenho um histórico de estudar a Bíblia muito cedo, mas por muitos anos eu tive uma grande dificuldade de entender
o cálculo das 70 semanas de Daniel. Se aquilo lá que já aconteceu, que tem provas de que aconteceu, que tem registros históricos para dizer que os cálculos de Daniel estavam certos, já é difícil da gente entender, imagina fazer uma conta de um evento que ainda está para acontecer. Entende? Então, eu tenho essa dificuldade. Mas o camarada foi lá, ele estabeleceu uma data. Obviamente, a data não se concretizou. Aí, qual é o primeiro erro dos adventistas do sétimo dia? O primeiro erro é que eles não admitem que erraram. O cara foi lá e revisou os cálculos dele. Cara, é muito fácil revisar os cálculos depois que todo mundo viu que você está errado. Entende? É muito simples. Ele revisou os cálculos para 1844. Quando essa nova data chegou, ele e 100 mil seguidores, mais uma vez, tiveram que se deparar com a desilusão. Aí, outra vez, ele foi revisar os cálculos. Entende? Marquei a data 1, não deu certo. Aí eu revisei os cálculos 2, não deu certo. Aí agora eu reviso os cálculos 3, não dá certo. Eles mudam, né? Não, agora é o seguinte, desde que começou uma limpeza no tempo, já tem isso aconteceu. Então, observe assim, uma das grandes características da Assembleia de Deus é, por mais que você possa dizer que é errado, por mais que você possa não concordar, você tem que reconhecer que a Assembleia de Deus sempre foi contra a estabelecer uma data específica para a volta de Cristo. Você pode não concordar com a teologia da Assembleia de Deus, você pode concordar com um monte de coisa, mas você não vai ver nenhum assembleiano marcando a data da volta de Cristo e pastores apoiando esse feito. Por quê? Porque não tem como estabelecer qual é a data. Primeiro, se a volta de Cristo é iminente, e no dicionário da língua portuguesa, iminente quer dizer sem aviso, ela pode acontecer agora. E se eu estabeleço uma data futura, eu preciso de elementos que me façam esperar até lá. Então, não é que eu estou dizendo que Cristo vai voltar naquela data. Eu estou dizendo que Cristo não pode voltar agora. Está limitando isso. Ele só pode voltar se for naquela data. Então, isso está errado. Ele pode voltar agora. Ele pode estalar o dedo aqui e essa aula nem acabar. Então, olha que tecnicamente eu não preciso dos sinais de Mateus 24. Certo? Eu não estou dizendo que eu concordo, eu não estou dizendo que eu não concordo. Estou dizendo que se você olhar para esse povo, esse é o grande problema do adventismo, que eles estabelecem uma data. E aí já começou errada a coisa. Com a morte de William Miller, 2 grupos tiveram um papel fundamental na formação dessa seita, que pode ser chamada de igreja. Igreja é ajuntamento de pessoas com finalidade religiosa. Nós não a reconhecemos como igreja, mas eles podem se chamar de igreja. O primeiro grupo se destaca invocando a guarda do sábado como dia de descanso. E eles alegam que Cristo não veio pessoalmente em 1844, porque passou do lugar santo para o santo dos santos, ou santíssimo, no santuário celestial, para iniciar a obra da purificação. E aí, eu tenho que me segurar agora, para não falar aquilo que eu estou programando para falar uns 4 slides lá na frente. Mas presta atenção nisso dali. Ó, Cristo iniciou a limpeza do santuário celestial. Presta atenção, marque isso daí, tá? Vamos comentar lá na frente.
O segundo grupo invocava a ênfase do Espírito Santo. Não é ruim. Eles acreditam no falar em línguas, eles acreditam no dom de cura, eles acreditam em todos os dons. Mas para eles, o mais importante é o de profecia. E nesse ponto, vai se destacar uma mulher chamada Ellen White. E aí é que descamba de vez o adventismo. Mas nós vamos falar dela lá mais na frente. A inclusão do termo sétimo dia no nome destaca a relação estrita entre a observância do sábado. Veja bem, eles alegam que a mudança do nosso dia de descanso de sábado para o domingo foi um ato provocado por um imperador romano, e isso era vilipendiar a tradição judaica. Só que eles esquecem que nem o próprio Jesus respeitava o sábado do jeito que eles respeitam. Porque para eles, o sábado é sagrado, eles não podem fazer nada no sábado. As leis adventistas são tão severas, mas tão severas, que eu não posso ligar uma lâmpada no sábado. Eles não podem dar partida no carro. O que eles fazem? Não? Esse tipo de igreja? Não, fica, tem alguns que ficam. E detalhe, nem eles respeitam as regras que eles dizem respeitar. Porque se eles fossem respeitar o que diz mesmo a regra, eles não podem dar partida no carro para ir para a igreja. A proibição para o sábado, você não podia andar 1.200 quilômetros, 1.200 metros. O máximo que você podia sair da sua casa era 1.200 metros. Você não podia ligar fogo, acender fogo, nem ligar uma lâmpada. Nossos carros são movidos a quê? A combustão. Combustão é o quê? É uma pequena explosão controlada. Você precisa de fogo. Bate a chave já? Puf. Então, bateu a chave ali, ligou o carro, ele já está pecando, ele já está violando o sábado. Você não pode ligar uma lâmpada. Ah, faz o quê? Liga na sexta-feira e deixa a noite inteira a lâmpada ligada. Entendeu? Jean, você não pode levantar na madrugada de sexta para sábado, ir lá na geladeira e tomar um copo d'água. Porque na hora que você abre a porta da geladeira, liga a lâmpada. Ah, professor, isso é besteira. Não, olha como eles são seletivos nas coisas. Não pode ligar. Entende? Então, olha como eles são seletivos nas coisas. O sábado, nem o próprio Cristo respeitou o sábado do jeito que eles respeitam. Porque Jesus chega e fala assim: vocês esquecem que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Embora Deus tivesse criado primeiro o sábado, ele não cria o sábado para subjugar o homem. E detalhe, o sábado dentro da cultura judaica é um dia de contemplação a Deus, é um dia de adoração a Deus. Mas não impede você de adorar e contemplar a Deus nos outros dias da semana. Por outros olhos, esse dia de descanso seria descansar a mente do mundo para contemplação. Exatamente. Exatamente. Mas não deveria te impedir de socorrer um amigo, não deveria te impedir de dar um prato de comida para um necessitado, certo? E eles não fazem. Entende?
É complicado. Eu convivi com uma pessoa adventista e é muito complicado. Ele é adventista. Jesus quer nunca para lá para pensar. Entendeu? Acredita-se que aqueles que guardam o domingo aceitarão a marca da besta durante o reinado do anticristo. Olha um problema. Eles pegam um fundamento, uma interpretação errada, e para justificar, eles lançam uma mentira. Não tem outro termo. Lançam uma mentira lá para você. Quem garante que se eu não descansar no sábado, eu vou assinar eu vou aceitar o sinal da besta? Quem garante? Então, é complicado você fazer esse juízo de valor em cima de uma coisa que você não domina. Certo? Ellen White ensina que a observância do sábado é considerada o selo de Deus, enquanto o domingo é identificado como o selo do anticristo. Em nenhum lugar está dizendo que o anticristo vai selar pessoas. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o anticristo tem um selo. Tem uma marca. Marca é uma coisa, selo é outra. E selo, para o contexto bíblico, selo é de guardar, de proteger. Você escrevia uma carta, selava. Entregava para o emissário, lá para o courrier, ele levava a sua carta, chegava lá, o selo estava intacto, ou seja, ninguém teve acesso àquela informação. Ah, eu vou selar com o meu anel. Era sinal de autoridade, que aquilo que estava dizendo ali não podia ser revogado. Não é do jeito que eles estão falando ali, são marcados pela besta do anticristo. Não é essa a interpretação correta. Ao examinar o ministério de Jesus, vamos concluir que o sábado não é essencial para cumprir a lei de Deus. Tá? Jesus não crucificou ninguém por violar o sábado. Tem até uma tese de que a mulher adúltera foi pega em adultério num sábado. E aí? Se esse sábado fosse tão importante, vocês não acham que Jesus teria mencionado isso? Jesus está lá dentro da sinagoga e cura um camarada no sábado. Olha o quão os judeus eram chatos. Eu lembro agora do professor Luiz Saião. Professor Luiz Saião, vale a pena vocês seguirem ele na internet também. Ele é batista. O professor Luiz Saião fala que tem muitos muçulmanos que são xiitas. E tem muitos cristãos que são chaatos. Luiz Saião tem essa piadinha. Vai ter muito cristão que é chaato e muito muçulmano que é xiita. Vejam quantos judeus eles eram chatos nesse quesito. Que pela cabeça dos judeus, Jesus deveria esperar passar o sábado para curar uma pessoa. Tem cabimento isso? Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, mas o cidadão morreu já há bastante tempo. Na década de 90, ele teve muita notoriedade no Brasil, chamado Betinho, um sociólogo que trabalhava muito com assistencialismo. E ele cunhou uma frase que, para mim, aquela frase é maravilhosa. Não é porque o camarada não era cristão que a gente não pode pegar algumas frases dele. Ele dizia assim: quem tem fome tem pressa. Né? Imagina a pessoa doente, enferma, diante daquele que pode curá-lo. Aí Jesus fala assim, Newton, vem amanhã que eu te curo.
Não? É engraçado que Jesus falou assim, se o jumento cair lá no Vai deixar o jumento 24 horas lá? Ele fala assim, você vive uma tia, mas entenda que tem uma linha de pessoas do judaísmo que deixariam o jumento lá 24 horas. O sábado para eles era inviolável. Aí Jesus chega e fala assim, cara, não é tão inviolável assim. Quando o assunto é fazer o bem, você pode violar o sábado. O fazer o bem está acima do sábado, certo? Aí Jesus diz assim, ó, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Essa é boa essa frase. Fazer o bem está acima do sábado. Fazer o bem está acima do sábado. Acabou. Jesus está dizendo assim, as suas boas ações não podem esperar para um determinado dia. Você tem que fazer elas enquanto você tem a oportunidade de fazê-las. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E Paulo aqui, ele vai enfático. Ele poderia ter dito só dias de festa. Para muita gente, o sábado era uma festa. Os judeus tinham 3 festas específicas no ano, que eles deveriam respeitá-las. Aí Paulo chega e fala assim, meu irmão, não tem esse negócio não. Todo dia deve ser tratado como um dia de festa. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, comida, bebida, festa, lua nova, sábado, tudo apontava para Cristo. Por que Paulo fala das coisas que haviam de vir? Porque Jesus já tinha vindo. Quando Paulo está escrevendo isso, Jesus já tinha vindo. Havia estava no passado. Então, não tinha por que você ficar se agarrando a coisas que já aconteceram. É um anúncio, é uma predição daquilo que vem. Mas já veio, então perde o valor. O que Paulo está dizendo aqui é que as festas, a lua nova e os sábados perderam valor em Cristo. Entende? Não é isso que o adventismo vai entender. Eles fazem uma interpretação seletiva da Bíblia. Algumas crenças que são extremamente problemáticas. São extremamente problemáticas mesmo. O estado da alma após a morte. Quando uma pessoa falece, a alma entra em um estado de quietude e inatividade completa de inconsciência. Tem uma situação, eu conheço um pastor lá na cidade de Guajará-Mirim. Quando meu pai foi pastor lá, esse pastor, o nome dele é Antônio Santos, eu vou falar aqui tranquilamente, sabendo que vai ficar gravado, mas eu sei que eu posso dar o nome dele. Ele foi mordido por uma cobra. E ele chegou a falecer. Ele morreu. Se eu não estiver enganado, ele ficou morto de meia-noite às 6 ou 8 da manhã, uma coisa assim. Ou foi de 6 da tarde a 2 da manhã. O horário não tem... Eu já ouvi 2 versões da mesma história, então o horário não posso precisar. Mas ele foi mordido por uma cobra, ele chegou a falecer, ele foi mordido na perna. A perna dele que foi mordida, gente, pessoas dizem que ficou quase 1 metro, inchada, preta.
necrosada. A igreja de Guajará-Mirim foi convocada, dobrou os joelhos, e enquanto ele não foi curado, a igreja não parou de orar. Eu lembro que fizeram campanha de oração ininterrupta. Os cultos lá eram, se não mudaram, culto lá é domingo de manhã, domingo à noite, segunda à noite, quarta à noite, sexta à noite, sábado à noite. E era uma sexta quando ele foi mordido pela cobra. Acabou o culto, a igreja já emendou a oração. E não teve culto no sábado, e não teve culto no domingo, não teve nada, só oração. Imagina, gente, só oração. Você já, pastor, vai ter culto? Não, vem para a igreja todo mundo e nós vamos orar. E a oração era específica para que Deus ressuscitasse o pastor Antônio. E Deus o ressuscitou. Ele foi dado como morto. Ele foi dado como morto. Isso estava num sítio. Um sítio. O corpo dele foi lá no sítio. Não, o corpo dele foi para o hospital, foi para o necrotério, e foi deitado lá no necrotério. Ele ficou deitado lá no necrotério, dado como morto. O trajeto, ele foi levado para Porto Velho. Quem conhece o trajeto de Guajará-Mirim a Porto Velho, você não faz com menos de 7 horas. É só 326 quilômetros, mas não dá para fazer com menos de 7 horas. É uma estrada ruim de andar. Ele foi levado de Guajará a Porto Velho. Ele ficou deitado no hospital, morto em Porto Velho. Mas ele ressuscitou. Passados muitos anos, ele veio aqui a Vilhena fazer uma visita. E aí eu cheguei perto dele e falei assim, Antônio, eu queria lhe fazer uma pergunta. E ele trata esse assunto muito tranquilo, tá? Ele não tem milindre, não. Você pode perguntar, ele fala na lata. Eu falei, Antônio, eu queria lhe fazer uma pergunta que há muitos anos eu queria lhe fazer. Aí ele olhou e falou assim, eu acho que eu sei do que é. E se é o que eu estou pensando, você é bobo demais, porque esperou tanto tempo para fazer essa pergunta. Eu falei, Antônio, quando o senhor teve um incidente lá da cobra, eu falei, sim. Eu falei assim, o senhor morreu mesmo? Eu falei assim, bom, eu não posso dizer que eu morri, mas quem diz são os médicos que eu morri. Morreu. Eu falei, morri. Os médicos dizem que eu morri. Aí eu, tá. E o que aconteceu com o senhor? E eu lembro que eu fiz assim. E aí? O senhor viu a luzinha no fim do túnel? O senhor viu um anjozinho vindo para lhe pegar? Aí eu falei assim, rapaz, é a primeira vez que alguém me pergunta isso? Eu falei, e aí, irmão Antônio? Ele falou assim, eu só dormi. Para mim, eu só dormi. Só dormi. Foi um período de 12 horas, mais ou menos. 12 horas, 24. Ele falou assim, eu só dormi. Aí eu fiquei, mas como assim? Aí ele falou assim, eu não sei explicar isso. Eu só dormi. Eu não vi. Ele disse que só dormiu. Só apagou, fechou os olhos. Aí eu falei, como é que o senhor ressuscitou? Ele falou assim, acordando. Eu simplesmente acordei. Abri o olho. E ele ainda ficou internado para o desinchaço da perna. A perna dele ficou preta. Preta como aquela mochila ali do Jean. Certo? A perna dele ficou necrosada, mas não houve amputação da perna, a perna foi restaurada e ele está vivo até hoje. Ai, então eu vou pegar esse exemplo dele e vou colocar como sono da alma. Não, não posso colocar como sono da alma. Por quê? Porque a defesa do sono da alma diz que você sai do corpo, o seu espírito sai do seu corpo e vai para o seio de Abraão e você fica lá dormindo. A cultura judaica vai dizer que o espírito ficava até 4 dias rodeando o corpo.
Aí tem gente que vai dizer, por que que Jesus, sabendo que Lázaro estava doente, demora para ir visitar Lázaro? Aí quando Jesus chega já era o quarto dia. Era o dia em que o espírito saía, abandonava o corpo. Eu também não posso dizer que isso aconteceu com o irmão Antônio, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: eu creio que ele estava morto e que ele ressuscitou. Agora, por que que ele não viu luzinha no fim do túnel, não viu o anjo vindo buscar ele? Isso é uma coisa que está reservada a Deus. Porque a gente também acredita que se o espírito dele tivesse saído do corpo e entrado no paraíso, não voltaria. Pastor, eu tive uma experiência da minha mãe, falou que já morreu. Antes de você nascer? Não, já estou muito grande já. É? Ela falou que morreu e ela viu o corpo dela. Ela sentia muita saudade de todo mundo. E ela subia, e no corpo dela, via todo mundo. E veio consciência que ela estava ali, tinha morrido, e ela sentia muito saudade, mas que ela sentia sentimento, ela tinha muita saudade. E aí ela fez a última oração para Deus Restabelecer ela? Se ela tivesse alguma coisa na terra para fazer, e Deus devolvesse a vida dela. E ela voltou. Essa é uma típica experiência classificada pela ciência como experiência de quase morte. Ela falou assim. Certo? Ela falou, morreu. Morreu, viu o espírito saindo do corpo. Então, esse fato eu não posso colocar dentro do caso do pastor Antônio, porque ele disse que só dormiu. Então, eu prefiro acreditar que ele dormiu para não sentir as dores e ressuscitou acordando. Então, o espírito dele estava ali o tempo todo. É um caso a ser estudado? É, mas eu também não posso pegar esse exemplo e sair dizendo que é o sono da alma. Veja bem, no relato da sua mãe, ela está consciente. A parábola do Lázaro, do rico e Lázaro, que é interpretada para dar a refutação do sono da alma, o rico está consciente. É tanto que o rico dialoga. Então, a não ser que você seja sonâmbulo, você não fala dormindo. E mesmo que você seja sonâmbulo, fala dormindo, mas quando você acorda, você não sabe o que falou. Entende? E consciência é você sabe exatamente o que está fazendo. Eu já vi muitas pessoas que já morreu e ficou a vida essa mesma experiência que ela viveu o corpo. Saindo e voltar. Todas as pessoas ali têm muita saudade. Então, outra crença que é meio deturpada dos adventistas: o pecado e os pecadores serão exterminados e deixarão de existir. Se fosse assim, por que os ímpios ressuscitariam para serem lançados nos lagos de fogo e enxofre, conforme Mateus 25? Porque se você aniquilar, exterminar, acabou. Entenda, a gente também tem uma forma de falar as coisas que não é muito verdadeira. Por exemplo, morreu, acabou, deixa de existir. Não, não deixa de existir, não. Espírito não morre. Espírito é espírito. O seu corpo acaba, mas o seu espírito vai passar a eternidade no lago de fogo, queimando. E você vai estar consciente. É porque Deus olha espírito. O espírito não morre. Certo? E para eles, quem pecou vai ser aniquilado. É engraçado. Guarda isso também aqui, tá?
É um problema aqui isso aqui. Apocalipse 20, versículo 10, nos informa que o diabo, a besta e o falso profeta serão atormentados dia e noite para todo sempre, indicando um castigo eterno, não uma aniquilação. O diabo, o falso profeta e a besta estarão lá conscientes. Estarão lá conscientes. Não vai deixar de existir. Porque se deixasse de existir, era um preço muito pequeno para o castigo eterno. Entenda castigo eterno como castigo que não tem fim. Se você deixa de existir, acaba o castigo. É uma contradição. Concorda, já? Por isso que essa questão da prisão perpétua é, se você está sendo perpétua, vai estar muitos anos ali. E o cara está falando para nós igreja, um dia nós entraremos na sua cela e você estará morto. Pronto. A angústia dele de esperar esse dia chegar. Então, e no mesmo lugar por anos. Não. Não tinha só um lugar dando alimento, dando atenção. Sim. O cara sente passado. Entendeu? A expiação do pecado no ensino adventista. Veja bem. Ó. Aqui, ó. O pecador deixa de existir. Agora aqui, pecado é expiado. Aqui não tem perdão. Pecou? Aniquilado. Agora aqui... Nós discordamos de que a expiação foi consumada na cruz. A expiação de Cristo permanecerá incompleta, pois havia ainda uma etapa a ser realizada, a remoção dos pecados no lugar santíssimo. Aí o que está em vermelho ali, não está no livrinho de vocês. É esse louco que está dando aula para vocês, que está colocando ali. Se o lugar santíssimo tem pecados, não estaria maculado? Se ele está maculado, ele não perde o status de santidade? Aí olha só, pecador é exterminado. Pecador é exterminado. Agora aqui, pecador é redimido? Eu não entendi. Ou será que para uns pecadores são aniquilados e para outros pecadores são redimidos? E aí temos pecadores e pecadores. E aí, Jean, qual pecador você é? Fala aí, Francinilton, qual pecador você é? Hã? E aí? Hã? Aí, se o lugar santíssimo está maculado, porque lembra? Aqui, ó. Ele não veio porque ele teve que entrar no santuário celestial para purificar o santuário celestial. Aí olha só como a gente refuta, não precisa nem muito conhecimento bíblico. O hino 422 da harpa. Ele já começa dizendo, no céu não entra pecado. No sentimento de pecado, normal pecado, Deus apelou lá. Se no céu não entra pecado, esse Cristo que entra para purificar o santuário celestial é um trouxa. Esse Cristo que morre na cruz para perdoar pecados de gente aqui na terra é um trouxa. Por quê? Porque tem pecado lá no céu. Por que é que ele morreu aqui então? Eles estão acreditando que Jesus a cruz não é suficiente. Eles estão colocando Jesus literalmente no papel de trouxa. Cara, eu não consigo entender isso. E olha que eu não estou nem dizendo que eu concordo ou não concordo. Eu primeiro tenho que entender a coisa para depois dizer se concordo ou não concordo. Eu entendo muita coisa.
e não concordo. Eu entendo muita coisa e concordo. A minha primeira preocupação é entender. E não dá para entender esse Cristo que se diz o Todo-Poderoso, que tem que limpar um santuário, que santuário deriva de santo, um santuário que está maculado. Não dá para entender. Eu não consigo conceber isso. Entende? Então, essas são as piores aberrações do Adventismo? Não. Essas são só algumas que a gente escolhe para estar comentando. É só algumas. Entende? E aí fica a dica. Vai assistir o Rodrigo Silva? Presta atenção. A palestra dele é sobre arqueologia? Vá. Ah, mas é pago. Pague. Vale cada palavra do que ele vai falar. Agora, acabou o assunto arqueologia, filtre tudo que ele vai falar. Esses achados arqueológicos do Rodrigo Silva, ele deve ter invadido isso, né? Achados, sei lá, estudos. Aquilo aponta para Jesus. Sim. Sim. Ser refutado por essas não. Sim. O coração dele está entendeu? Que hora que é? 8h16. Vamos para o intervalo e aí a gente volta na próxima. Sim, mas é que eu falo, toda seita, você vê, ele sempre tem alguma coisa na Bíblia.